Eu o perdoei centenas de vezes. Só percebi o padrão depois que foi tarde. Você já se pegou justificando atitudes que te machucam, só porque acredita que, lá no fundo, a pessoa vai mudar? Eu acreditei. A cada desculpa, a cada lágrima, a cada promessa. Eu achava que era a última vez. E por amor, por esperança, por medo, eu perdoei. Só que perdão, quando não vem acompanhado de mudança, vira prisão. E eu fiquei presa por anos numa ilusão que só me consumia. Se você já passou por isso, ou está vivendo algo assim, fica comigo até o final deste vídeo. Porque hoje eu vou te contar a minha história. Como eu entrei num ciclo de dor acreditando que era amor. E como eu precisei me perder completamente, para começar a me reencontrar. Quem eu era antes dele. Antes dele, eu era leve. Não perfeita, não inabalável, mas leve. Tinha minha rotina, meus amigos, minha família por perto. Meus dias eram simples, mas eu tinha paz. Confiava nas minhas escolhas, gostava da minha liberdade, acima de tudo, sabia reconhecer quando algo não me fazia bem. Eu era aquela que aconselhava as amigas, que dizia: se não te faz bem, vai embora. Mal sabia que, em pouco tempo, eu seria a que não conseguia sair, a que perdoava, e perdoava, até esquecer de mim mesma. Como ele me conquistou. Ele chegou no momento certo, ou no pior momento, eu ainda não sei. Eu estava carente, fragilizada por coisas da vida. E ele apareceu como abrigo. Atencioso, gentil, aquele tipo de homem que sabe exatamente o que dizer. Ele me fazia rir, me ouvia, me olhava como se enxergasse além. Me fez acreditar que eu era a única. E eu acreditei. Rápido demais, intenso demais. Mas parecia tão verdadeiro. E foi assim, com palavras doces e braços quentes, que ele me ganhou. Sem esforço. Sem aviso. A primeira grande decepção. A primeira vez que ele me feriu. Eu me calei. Não foi um grito, nem uma traição escancarada. Foi uma mentira pequena. Mas doeu. Porque veio de quem dizia me amar. Quando confrontei, ele virou o jogo. Fez parecer que eu estava exagerando, que era sensível demais. Acabamos brigando. Eu chorei. Ele sumiu por dias. E quando voltou, foi com flores, desculpas e promessas. Disse que era o estresse, que me amava, que não ia mais acontecer. E eu acreditei. Perdoei. Sem saber que aquele seria só o primeiro ciclo, de muitos. O ciclo: erro, perdão, esperança. Depois daquela primeira vez, o padrão se repetiu. Mentiras, sumiços, palavras duras, silêncios pesados. Depois vinham os pedidos de desculpa, os foi sem querer, os eu estava nervoso. E eu, cada vez mais machucada, perdoava, porque ele jurava que ia mudar. E eu queria acreditar. A gente sempre quer acreditar. Sempre que ele voltava carinhoso, eu me agarrava à esperança de que agora sim seria diferente. E por alguns dias, era. Mas logo tudo voltava. Era um looping emocional. Eu vivia entre a dor e a promessa, entre o trauma e a espera. E quanto mais eu perdoava, mais ele testava meus limites. E quanto mais eu esperava, mais eu me perdia. Minhas tentativas de salvar o relacionamento. Eu tentei de tudo. Conversei, chorei, mudei meu jeito, me calei. Li sobre relacionamentos, fiz terapia, pedi conselhos.
Achei que o problema era eu. Que se eu mudasse, ele melhoraria. Deixei de sair, parei de reclamar, comecei a andar em ovos só para evitar brigas. Passei a elogiar mais, a me esforçar para não provocar. Fazia de tudo para manter a paz. Só que a paz nunca vinha. E mesmo com todo o meu esforço, ele continuava sendo o mesmo. Mas eu acreditava que amor era isso: sacrifício, paciência, insistência. E insisti. Mais do que devia. Mais do que eu podia. Quando comecei a adoecer emocionalmente, meu corpo começou a gritar o que minha boca não dizia. Ansiedade, insônia, crises de choro do nada, falta de apetite, cansaço constante, medo sem motivo. Comecei a ter dificuldade para me concentrar no trabalho. Me afastava das pessoas. Me sentia desconectada da vida. Era como se eu tivesse vivendo no modo automático. Sobrevivendo. Eu sorria por fora, mas por dentro, só escuridão. E mesmo assim, eu continuava ali, tentando, me culpando, achando que um dia ele ia enxergar meu esforço e finalmente mudar. Mas ele não mudava. E eu só piorava. O estalo final. A gota d'água. Foi uma briga pequena. Mais uma entre tantas. Mas naquele dia, eu senti algo diferente. Ele gritou comigo por causa de um comentário bobo que eu fiz. Me acusou de coisas absurdas, me chamou de ingrata, virou as costas e saiu. E eu fiquei ali, sozinha, no chão da sala, em silêncio. Naquele momento, eu não chorei. Eu só fiquei em silêncio. E no fundo, eu soube. Acabou. Foi como se algo dentro de mim tivesse se desligado. A esperança. A ilusão. O medo. Não era sobre aquela briga. Era sobre todas. Era sobre tudo que eu permiti, esperando algo que nunca viria. Naquele dia, eu não gritei. Não implorei. Não discuti. Só decidi. Nunca mais. A decisão mais difícil: parar de perdoar. Parar de perdoar foi, de longe, o mais difícil. Porque o perdão virou vício. Rotina. Zona de conforto disfarçada de amor. Dizer basta me pareceu cruel. Por muito tempo, eu achei que amar era suportar. Que se eu desistisse, era porque não lutei o suficiente. Mas a verdade é que eu já tinha me destruído tentando manter aquilo vivo. E naquele silêncio depois da última briga, eu entendi. Se eu continuasse ali, eu ia perder o que restava de mim. Então eu saí. Não foi com gritos, nem drama. Foi com calma. Com a certeza de quem já não aguentava mais sangrar. Ele tentou voltar. Com promessas, com culpa, com lágrimas. Mas dessa vez, eu não cedi. Porque eu não queria mais uma chance para ele. Eu queria uma chance para mim. O que aprendi e como estou hoje. Hoje, eu ainda carrego cicatrizes. Elas não desapareceram, mas deixaram de doer. Demorou para eu me reencontrar. Para entender que amor não é sofrimento. Que perdão sem mudança não é generosidade, é autoviolência. Aprendi que insistir sozinha não é sinal de força. É sinal de abandono próprio. E que parar de perdoar alguém pode ser o maior ato de amor que você faz por si mesma. Hoje eu me sinto leve de novo. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque, finalmente, eu me coloquei em primeiro lugar. E se você chegou até aqui e vive algo parecido, eu te digo:
Você não precisa esperar mais uma vez. Você já viu o suficiente. Você merece paz. E ela começa quando você para de aceitar migalhas disfarçadas de amor. Se essa história tocou seu coração, comenta aqui embaixo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal para mais histórias reais de superação e recomeço. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, se escolhe.